Fala, meu aluno da mentoria QAP Concurso. Muito bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite para você que me acompanha aí do outro lado. Seja muito bem-vindo à mentoria. E hoje a gente vai falar sobre a LINDB, a primeira aula de LINDB aí dentro da plataforma. O que significa LINDB, Kevin? LINDB é uma área do direito civil, pessoal. Então ela vai falar do direito civil, é um tópico do direito civil, é uma matéria que cai no concurso da PMMG, certo, pessoal? Então, LINDB significa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, beleza? Lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942. Então, a gente vai começar a aula aí de LINDB. Então, vamos lá. Vamos destrinchar esses tópicos aqui de LINDB, para que vocês não tenham mais dúvidas. Então, vamos lá, pessoal. Artigo 1. Artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Salvo disposição contrária, beleza, pessoal? Ou seja, se não houver algo contrário, a lei vai vigorar 45 dias. Pessoal, isso aqui é pega de prova. Eles podem suprir isso aqui do artigo e colocar daqui em diante, tá errado. Eles podem colocar 50 dias, pode colocar 40 dias, pode colocar 3 meses, tá errado, tá? Então presta atenção, letra da lei. Salvo disposição contrária, pessoal. Então, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 45 dias. Não é 30, não é 40, não é 3 meses. Tá ok? Isso aqui é para que vocês entendam, para que vocês não errem mais esse tipo de questão. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Ou seja, no exterior, são 3 meses, não é 3 dias, tá? Não é 90 dias, é 3 meses. Pessoal, tem que atentar com a letra da lei, 3 meses, ok, pessoal? E aqui, 45 dias, beleza? Não é 45 meses, eles podem trocar também, beleza, pessoal? Então, dentro do Brasil, 45 dias, salvo disposição contrária. No exterior, 3 meses. Olha o exemplo, para que vocês entendam melhor. Uma lei publicada em 1º de janeiro, ó, sem previsão de prazo diferente. Então, por exemplo, a lei foi publicada em 1º de janeiro. E foi publicado também o prazo que ela vai começar a vigorar. A lei vai começar a vigorar daqui 20 dias. Ok, tá expresso que ela vai começar a vigorar 20 dias. Então, não vai esperar o prazo de 45 dias. Por quê? Isso aqui é uma disposição contrária, certo? E o que está escrito no artigo 1º? Salvo disposição contrária. Ou seja, se não tiver nenhuma norma, nada dizendo, a lei começa a vigorar 45 dias. Então, se tiver algo falando, ó, beleza, a gente vai lançar a lei, vai começar a lei, vai ter o período vacatio legis de 20 dias. Ok, então você não conta 45 dias, e sim 20, porque está publicado. Mas se não tiver nada publicado, 45 dias, tá? No Brasil. Tranquilo? Ó, então, a lei foi publicada em 1º de janeiro, sem previsão de prazo diferente. Tranquilo? Começará a vigorar em todo o país após 45 dias. Então, contando 1º de janeiro mais 45 dias, a lei vai ser publicada. Beleza? Aí começa a vigorar para todo mundo, sem exceção. Já a sua obrigatoriedade no exterior, quando admitida, iniciará após 3 meses de publicação. Ok, pessoal? Então, vamos tomar cuidado com isso aí. Isso aqui é peguinho de prova, hein? Vamos lá. Parágrafo 3º. Se, antes de entrar em vigor, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção. O prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Ou seja, pessoal,
Se a lei ainda está no período de vacatio legis, ou seja, ela está naquele período de 45 dias, ok? Ela não entrou em vigor ainda, ela está nesse período. E for republicada para corrigir algum erro, às vezes o pessoal notou algum erro ali, que é corrigir, o prazo para começar a valer recomeça do zero, ou seja, a contagem de 45 dias vai ser iniciada do zero, do absoluto zero, a partir da nova publicação. Olha o exemplo aqui para ficar mais claro dentro da sua cabeça, meu aluno. Lei publicada em 1º de janeiro. Então, vigência, 45 dias. Salvo disposição contrária, né, pessoal? Salvo disposição contrária, beleza? Salvo disposição contrária. Em 20 de janeiro, é republicada para corrigir um erro. Ou seja, no dia 20 de janeiro, eles notou que tinha um erro lá e tinha que corrigir esse erro. Ok. Os 45 dias, que já, por exemplo, daqui de 1º de janeiro até 20 de janeiro, foi contado 20 dias, certo? Beleza. Os 20 dias que foi contado, anula, zera, começa a contar tudo de novo a partir do dia 20 de janeiro. Então, 45 dias passam a ser contados novamente a partir do dia 20 de janeiro. Isso para correções em lei que ainda não entrou em vigor, estava no período de vacatio legis. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá, hein? Parágrafo 4º. Qualquer dúvida, meu aluno, que você tiver, manda mensagem nas minhas redes sociais, ou no meu Instagram, ou WhatsApp, que eu vou estar auxiliando vocês, beleza, pessoal? Não tem problema com relação a isso. Pode mandar lá sem medo. Então, parágrafo 4º. As correções a texto de lei, ó, já em vigor, consideram-se lei novas. Ou seja, o que é uma lei que já está em vigor? Passou o prazo de 45 dias dentro do Brasil, ou 3 meses e ela já está começando, e já está vigorando. Passou esses 2 prazos, tranquilo? Ela já está vigorando para todo mundo, sem exceção. Então, ó, uma lei entrou em vigor em março, tranquilo? Uma lei entrou em vigor em março. Em abril, o governo percebe um erro e publica uma correção. Corrigiu. Essa alteração não retroage automaticamente. Ela é considerada uma nova norma, ou seja, uma lei nova. Então, preste atenção na letra da lei, pessoal. A palavrinha que está em vermelho é que eles costumam trocar. Parágrafo 4º. As correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. As correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Beleza? Tranquilo? Olha o bizu. Correção antes da vigência, ou seja, esperando dentro do prazo de vacatio legis, 45 dias ou 3 meses no exterior. Ou 3 meses no exterior. Reinicia o prazo de vacatio legis. Reinicia a contagem. Correção após a vigência, ou seja, já tinha contado esse prazo aqui, esses 2 prazos, já está em vigor a lei, é considerada lei nova, tá? Então está em vigência aqui, lei A. Lei A. Aí veio e corrigiu a lei. Então vem uma nova lei, ou seja, veio a lei B. Lei B. Tranquilo, pessoal? Para que vocês entendam. Artigo 2º. Vamos lá. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, lembra-se, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra modifique ou revogue. Ou seja, publicou a lei A, está em vigor, e vai perdurar por anos, séculos, se deixar. Se não tiver lei nova, ela vai continuar, não vai sair dali. Agora, se tiver uma lei nova que trate dessa lei com modificação, com algumas alterações, aí sim, aí essa lei para de vigorar. Beleza, pessoal? Então, ó, artigo 2. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, exemplo, ó, para vocês entenderem melhor. A lei, salvo se tiver prazo determinado. Como assim que é prazo determinado? Vamos supor aqui, pessoal. Olimpíadas. Vamos supor que o Brasil, 2016, teve uma Olimpíadas. E aí, nessas Olimpíadas, um exemplo, eles usaram um prazo determinado. A Olimpíada começa tal data e termina tal data. Dentro desse período, eles colocaram uma lei que era proibido beber na rua. Então, essa lei começou a vigorar, certo?
Então, eles colocaram essa lei, certo? Então, ela teve um prazo determinado, certo? Então, ela acabou. E aí, ela não vai permanecer, porque ela tem um prazo determinado, ou seja, uma lei temporária. Tranquilo, pessoal? Então, tomar cuidado com isso para não confundir, beleza? Vamos lá. Passar aqui. Beleza. Parágrafo 1º. A lei posterior. Deixa eu ver se está certinho aqui. Beleza. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Vamos passo a passo para destrinchar esse parágrafo primeiro, que vocês entendam. Presta atenção, meu aluno. Presta atenção nas palavrinhas de vermelho. Presta atenção. Então, vamos lá. Ó, a lei nova revoga a antiga quando? Então, a lei posterior revoga a anterior quando? Expressamente o declara a revogação. O que é isso? Ó, tá expresso. Fica revogada a lei X, tá escrito. Então, fica revogada a lei X. Pronto, a lei X não vale mais. Então, tá expressamente declarada, certo? Quando ela é incompatível? É incompatível com a lei anterior. Como assim? Exemplo, uma lei permite determinada conduta e a outra proíbe, ou seja, teve incompatibilidade. Ou seja, a lei anterior já está revogada. Então, não vale mais a lei anterior. Tranquilo? Regula integralmente a mesma matéria. Regula inteiramente a mesma matéria. Exemplo, um novo código substitui completamente o anterior. Beleza? Então, um novo código substitui completamente o anterior. Então, nesse caso também, a lei vai ser revogada, ó. Não vai parar de existir. Tranquilo? Olha o bizu. Revogação expressa, tácita por incompatibilidade ou tácita por regulamentação integral. Então, a lei só vai revogar, a lei posterior revoga a anterior com revogação expressa, tácita por incompatibilidade ou tácita por regulamentação integral. Tranquilo? Exemplo de revogação tácita por incompatibilidade, para que vocês entendam melhor. Então vamos lá, tácita por incompatibilidade. Lei antiga. É proibido fazer X. Por exemplo, é proibido beber na rua. E a lei nova fala que não, primeiro aqui, é permitido beber na rua, tá? Só para que vocês entendam. É permitido beber na rua. Tranquilo, bebida alcoólica. E a lei nova fala que é proibido beber na rua. Ou seja, vai revogar porque teve incompatibilidade. Tranquilo? Outro exemplo, ó, exemplo de tácita por regulamentação integral. Existe uma lei com 20 artigos sobre determinado assunto. Surge uma lei nova, passa a tratar completamente desse mesmo assunto, substituindo todas as regras anteriores. Então, ela está por regulamentação integral, então ela substitui, porque ela trata dos mesmos assuntos, só que ela muda as regras. Então, também nesse caso, a lei é revogável. Então, ó, o que significa tácita? Só para que vocês entendam, né, que esse termo é muito usado aí, juridicamente falando. Tácita significa implícita, beleza, pessoal? Ou seja, algo implícito é algo que não é dito expressamente, mas pode ser percebido ou deduzido, né? Por exemplo, aqui, sabe-se que é tácita por incompatibilidade quando uma lei contradiz a outra, mas não está explícito isso, que, não, a lei contradiz a outra, entendeu? Por isso que é tácita, que se fala tácita. Isso aí é mais questão de curiosidade também, pessoal. Vamos lá. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, a lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Tranquilo, pessoal? Como assim, Kevin? Uma lei nova que apenas traz regras gerais ou especiais sobre determinado assunto não revoga automaticamente a lei anterior, tá? Exemplo, uma lei geral sobre servidores públicos
não revoga a lei especial sobre policiais penais. Então, servidores públicos é o geral. Trouxe uma lei nova, uma regra geral, uma lei geral, não necessariamente vai revogar a lei especial que fala determinadamente sobre os policiais penais. Salvo que, se houver incompatibilidade ou revogação expressa. Certo, pessoal? Que eu ensinei posteriormente. Olha o bizu. Lei geral não revoga a lei especial. Nem o contrário automaticamente. Então, lei geral ou especial não revoga as leis já existentes, tá? Não modifica a lei anterior. Não revoga e nem modifica a lei anterior. Nem o contrário automaticamente. Beleza, pessoal? Toma cuidado com isso aí também, tá? Então, ouviu falar de disposições gerais ou especiais? Não revoga nem modifica a lei anterior. Tranquilo? Beleza. Parágrafo 3º. Salvo disposições contrárias. Ó, essa palavrinha aqui, ela é corriqueira dentro da língua. Salvo disposição contrária, ou seja, algo que está escrito contrário. A lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência. A lei revogada não se restaura, ou seja, a lei anterior não volta, por ter a lei revogadora perdido a vigência. Como assim, Kevin? O princípio da não restauração, sem repristinação. Se uma lei revoga outra, e depois essa lei que revogou a outra perde sua vigência, a lei antiga não volta a valer automaticamente. Lembra dessa palavra, pessoal. Não volta a valer automaticamente. Por que automaticamente? Porque só volta a valer se ela for expressamente falada, que vai voltar a valer. Olha o exemplo. A lei A vigora. A lei A está lá tranquila, vigorando. Vem uma lei B e revoga a lei A. Então, quem começa a valer? A lei B. E a lei B é revogada pela lei C. Tranquilo? A lei A não vai ressuscitar. A lei A ficou pro passado, ficou lá para trás, lá para trás. Não vai reviver, não vai ressuscitar. Certo? Ela só voltará a vigorar se a lei C determinar isso expressamente. Ou seja, se nessa lei C aqui tiver escrito volta a vigorar a lei A. Pronto, aí sim ela volta. Mas se não tiver escrito expressamente, não volta. Beleza, pessoal? Artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece, tá? Exemplo, uma pessoa não pode alegar que desconhecia uma lei de trânsito para evitar uma multa. Se ela está dirigindo, provavelmente ela tem que ter carteira e provavelmente ela tem que conhecer essa lei. Então ela não pode falar, não, eu não sabia. Não pode. Não se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Tranquilo, pessoal? Artigo 4º, esse aqui é mais tranquilo, esse artigo 3º aqui. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, ou seja, não tem lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Beleza, pessoal? Então, se não existir uma lei específica para resolver um caso, o juiz não pode negar a julgar. Ele deve julgar. Com base no que, então, o que ele vai complementar? Analogia. O que é analogia? Aplicar a regra de um caso semelhante. Ou seja, ele usa uma lei semelhante ao caso que ele está analisando. Pode fazer isso. Costumes, práticas sociais reiteradas e aceitas. E princípios gerais do direito, valores fundamentais do ordenamento jurídico. Então, ele pode usar esses 3 aspectos. Olha o bizu, macete para você decorar. ACP, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Beleza? Para que vocês não esqueçam aí sobre isso. Então, a lei foi omissa. O juiz tem que decidir o caso de acordo com a ACP. ACP, analogia, costumes e princípios. Tranquilo, pessoal? Artigo 5º. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige
exigências do bem comum. Certo, pessoal? Mais uma vez, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Tá ok? Como assim, Hélio? Ao aplicar a lei, o juiz ele deve interpretar a norma de forma a alcançar a sua finalidade social. Existe a lei para que a sociedade viva bem, para que tenha um convívio. Por isso que existe a lei para aqueles que não seguem regras. Certo, pessoal? É por isso que existem essas leis. E promover o interesse coletivo. Olha o exemplo. Uma regra deve ser aplicada não apenas pela sua letra, certo? Mas considerando o objetivo que ela busca atingir a sociedade. Um exemplo, perturbação da paz e sossego é uma lei. É uma lei, mas ela não existe só por sua letra. Ela existe para que a sociedade, a comunidade viva tranquilamente. Tem um vizinho chato que escuta som todo dia à noite às 10 horas e vai parar só 5 horas da manhã, tá lá. Tuf, 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 tuf. Aí liga um vizinho lá pro 190. Liga o outro pro 190. A polícia vai lá. O que tem que fazer? Perturbação da paz do sossego. Por quê? O interesse coletivo é a paz social, certo? É a finalidade social. Por quê? Que todos tenham tranquilidade. Tranquilo, pessoal? Artigo 6º. A lei em vigor, a lei em vigor, a lei em vigor terá efeito imediato e geral. Que é lei em vigor, Kevin? Pelo amor de Deus. Não é para ter dúvida agora nesse tópico aqui. Lei em vigor, lembra? O prazo, passou os prazos de 45 dias, a lei está vigorando. Ah, no exterior, 3 meses, a lei está vigorando. Então, a lei em vigor, ela terá efeito imediato e geral. Ou seja, vai valer para todos, todas, para começar aí a aplicação. Então, vai valer para todos, certo? De forma o quê? Imediata. Respeitados o quê? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso significa que quando uma nova lei entra em vigor, ela passa a valer imediatamente para todos. Tranquilo? Sem nenhum problema, né, pessoal? Então, é isso que quer dizer esse artigo 6º. Ó, parágrafo 1º. Reputa-se o ato jurídico perfeito, o já consumado segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Como assim, Kevin? Decora, reputa-se o ato jurídico perfeito. Tá em vermelho. Por que tá em vermelho? É porque costuma trocar, costuma suprir essa palavra. Beleza, pessoal? Reputa-se ato jurídico perfeito, já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. É o ato que já foi realizado de acordo com a lei que existia naquele momento. Como assim, Kevin? Olha o exemplo. Uma pessoa celebrou um contrato válido em 2024. Ou seja, ela assinou um contrato em 2024. Em 2025, surge uma lei mudando as regras desse tipo de contrato. Ou seja, mudou a regra geral do contrato de 2024. E agora? O que eu faço? Não faz nada, porque o contrato feito em 2024, ele continua sendo válido, pois é um ato jurídico perfeito, certo? Teve o contrato, a pessoa foi lá, assinou bonitinho, mesmo que em 2025 surja uma nova lei mudando esse contrato ainda terá validade, tá? Agora, não terá mais validade para quem assinar um novo contrato a partir de 2025. Aí não vai ter validade, aí vai valer o quê? O contrato de 2025. Beleza, pessoal? Parágrafo 2º. Considerando-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável, a árbitro de outrem. Como assim, Kevin? Não entendi nada. Então vamos lá. É o direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa e que ela já pode exercer, certo? Mesmo que uma lei nova surja depois. Um exemplo: um servidor completou todos os requisitos para determinada vantagem funcional. Vamos supor, usar o caso aqui da Polícia Militar. Ou seja, eu cumpri todos os meus requisitos para ser promovido a cabo, certo? Aí surge uma nova lei que está falando assim, que está proibido
sair cabo automaticamente dentro da polícia. Então, mesmo que tenha essa lei, mesmo que uma lei posterior extingua essa vantagem, quem já adquiriu o direito continua podendo exercê-lo. Ou seja, esse direito já foi adquirido desde o momento que eu incorporei, certo? Então, eu preenchi os requisitos. Então, mesmo que uma lei posterior extinga essa vantagem, que já adquiriu o direito, continua podendo exercê-lo. Esse direito não é revogado, porque já foi dito, já está batido o martelo. A não ser que a pessoa entra depois que tem essa nova lei, aí sim está passando a vigorar. Beleza, pessoal? Para qualquer dúvida, pessoal, lembrando, entre em contato comigo, hein? Parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que já não caiba mais recurso. Bateu o martelo, já passou, não caiba mais recurso, ou seja, caso julgado ou coisa julgada. Exemplo, uma sentença transitou em julgado em 2024. Uma lei nova não pode desfazer essa decisão. Por quê? Já transitou em julgado. Beleza, pessoal? Presta atenção nisso. Tranquilo? Vamos lá para exercício de fixação. Pessoal, faça a questão, despausa e assista a resolução. Tranquilo? É assim que se faz questões. Vamos lá, hein? Então, número 1. Acerca das disposições da Lei de Introdução ao Norma de Direito Brasileiro, LINDB, dentro do decreto 4.657, de 4 de setembro de 1942, assinale a alternativa correta. Letra A. Reputa-se, caso julgado, o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Olha aqui, pessoal. Reputa-se o quê? Caso julgado. Olha aqui, essa palavrinha, caso julgado. Tá errado, pessoal, tá errado. Lembra que eu falei para vocês? Eles costumam trocar essas palavrinhas. Aqui, pessoal, reputa-se o ato jurídico perfeito, pessoal. Nós acabou de falar isso agora. Ato jurídico perfeito. É isso que está tornando a questão errada. Reputa-se o ato jurídico perfeito. Olha, tanto que é malicioso a banca. Reputa-se caso julgado. E aqui o restante está tudo certo. E aí a pessoa lê rápido, ó, se fode, tá? Por quê? Caso julgado, tá errado. É ato jurídico perfeito. Letra B. A lei terá vigor até que outra modifique ou revogue, mesmo que o diploma legal se destine à vigência temporária. Tá errado, pessoal. Tá errado. Por quê? Quando, isso aqui, ó, artigo 2, artigo 2º da LINDB, como que começa a frase? Não se destinando à vigência temporária. Não se destinando à vigência temporária. Aqui tá falando que mesmo tendo a vigência temporária, mesmo que o diploma legal se destine à vigência temporária. Ou seja, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Então, que torna a letra B também errada, tá, pessoal? Letra da lei, pessoal. Isso aqui é só o que eles fazem na CRS. Troca a lei. Então, o que você tem que ter? Tem de decorar, meu aluno. Tem de decorar a letra da lei. E não só decorar, como entendê-la. Para que ela serve? Qual que é a função dela? Que é o que eu fiz na aula aqui, expliquei letra por letra, beleza? A letra C, ó, além de introdução às normas do direito brasileiro, admite que o desconhecimento da lei seja utilizado como justificativa para a escusa de seu cumprimento. Lembra? Não se escusa de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento. E aqui tá falando que você pode. Ah, eu não sabia, então não vai dar nada, porque você não sabia que aquilo ali era errado, negativo. Então essa questão aqui tá errada, porque tá falando que admite. Que admite. Não, não se admite. Beleza? Letra C também está errado. Então o nosso gabarito por eliminação também será a letra D. A lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Tranquilo, ok, letra da lei, pessoal. Lembra? Sempre que falar de disposições gerais ou especiais, não revoga nem modifica a lei anterior. Tranquilo, letra D, beleza? Vamos lá.
Questão 2, pausa o vídeo e depois assista a resolução. Vamos lá. Acerca da vigência das leis previstas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, LINDB, assinale a alternativa correta. Letra A. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 30 dias após sua publicação oficial. Pessoal, 30 dias? Isso é mesmo? Isso aqui é questão para jogar no bolso. 45, né, pessoal? Por quê? Porque aqui está falando, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país, ou seja, Brasil. Não está falando em país estrangeiro, né? Brasil. 45 dias. Tranquilo? Questão errada. Não cai em peguinha, hein? Letra B. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, e aqui já fala o quê? Estados estrangeiros. A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia-se no prazo de 6 meses após a publicação oficial. 6 meses, meu aluno. Se você errou isso aqui, tá muito errado. Não é 6 meses, é 3, né, pessoal? 3 meses. Então, letra B, errada. Letra C, se, antes de entrar em vigor, a lei for republicada para correção, o prazo de vigência recomeça a contar da nova publicação? Opa, ó, se antes de entrar em vigor, ou seja, se ela não está em vigor, ela está no prazo de quê? Vacatio legis, ou 45 dias, ou 3 meses. O que aconteceu? Ela foi republicada, teve que fazer uma correção nela. Tranquilo. O prazo de vigência recomeça a contar de nova publicação? Ok. Reinicia-se a contagem, começa do zero. Então, a letra C, nosso gabarito. Letra D, as correções realizadas em lei ainda não vigente são consideradas lei novas? Não. Ela tem que estar em vigência. Então, ó, as correções realizadas em lei vigentes são consideradas leis novas, ou seja, ela já está vigorando, já passou o prazo de 45 dias e 3 meses para o exterior e ela já está vigorando. Então, não se considera-se ainda não vigente, é o quê? Somente a correção e o prazo começa a contar a partir da correção daquela nova publicação. Tranquilo? Então, vamos lá. Questão 3. De acordo com a LINDB, assinale a alternativa correta. Letra A. Quando a lei for omissa, o juiz poderá deixar de julgar o caso? Lembra que eu falei para vocês, só o bizu A, C, P. Nunca mais você esquece. Analogia, costumes e princípios. Ou seja, o juiz, ele não pode deixar de analisar o caso. Ele não pode deixar de julgar. Ele tem que julgar no quê? Na analogia, nos costumes e nos princípios. Tranquilo? Então a letra A está incorreta. Letra B. Quando a lei for omissa, ó, já dei a resposta, né? O juiz decidirá o caso com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. Tranquilo, gabarito, letra B, sem estresse, pessoal. Letra C, os costumes prevalecem sobre a lei escrita quando houver conflito entre ambos? Negativo, se já existe a lei, não tem porquê de cogitar os costumes. Os costumes só vai valer quando o quê? A lei for omissa. Então, os costumes aqui ele não vai prevalecer na lei escrita, mesmo que tenha conflito, porque a lei está ali para que seja julgado a pessoa que cometeu algo errado. Então, a lei, se existir, ela vai vigorar acima desses costumes. O costume só vai valer quando não existir a lei para aquele caso que está sendo julgado. Tranquilo, pessoal? Letra D, a analogia somente pode ser utilizada em matéria penal? Não, matéria administrativa também, o que torna a letra D também incorreta, beleza? Questão 4. Sobre a revogação das leis, assinar a alternativa correta. A lei posterior somente revoga a anterior quando a declarar expressamente. Pessoal, peguinha, né, pessoal? Peguinha. Letra da lei tá correta? Tá, mas tá incompleta. Presta atenção, meu aluno, tá incompleta. A lei posterior somente revoga a anterior quando declarar expressamente e quando for incompatível ou quando tenha
declarada integralmente. Faltou esses dois tópicos. Então, a letra A está incorreta. Apesar de estar tudo certo aqui, ela está incompleta. Então, não é a nossa questão. Tomar cuidado, pessoal, com questão incompleta. Tem que estar completa para que seja válido. Beleza? Letra B. A revogação tácita, ou seja, revogação implícita, ocorre apenas quando a lei nova regula integralmente a matéria da lei anterior. A revogação tácita ocorre apenas? Não, né, pessoal? Não, não, não é. Quando com ela seja incompatível também. Lembra? Isso aqui também é uma continuação dessa aqui, ó. Aqui integralmente a matéria, declarar expressamente. Tá faltando aqui declarar expressamente e com ela seja incompatível. A letra B também está incorreta. A letra C, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Tranquilo, completaça, letra da lei, ó, expressamente o declare, então, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que se tratava a lei anterior. Tranquilo, letra da lei, gabarito, letra C. Letra D, a lei revogada restaura-se automaticamente quando a lei revogadora perde a vigência. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Não se restaura automaticamente. Para restaurar, tem que estar expresso, não é automático. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Me mandem mensagem para qualquer dúvida e vamos junto aí, rumo à aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais. Pessoal, essa é a primeira aula de LINDB, vai ter mais, beleza? Dentro da plataforma. E bora para cima. E agora façam mais questões, beleza, pessoal? Questão é fundamental aí, tá? Faça mais aí. A gente fez 4, faça no mínimo mais umas 16 questões para que fique mais massificado no cérebro, beleza, pessoal? Tamo junto e bora buscar essa aprovação.